Acho que trazer ele de volta na galera. Bidu e o Carrilho. Foi o Bidu e o Carrilho? O Yuri acusou o golpe lá depois na entrevista, falou os culpados verdadeiros. Cara, isso é impressionante. Mas, cara, sempre ele. É sempre o mesmo que decide. E é o cara que até outro dia apanhava mais do que cachorro que cai do caminhão de mudança, velho. Impressionante. Como judiaram do Yuri Alberto, ele tá entregando. E, ó, tá perto do adeus, hein? Meio do ano vai embora, vão sentir saudade do cara. O Corinthians foi melhor no jogo, não tem nem o que dizer, né? Foi melhor o destaque do jogo do lado do Velo, principalmente, foi o goleiro, né? O Marcelo foi muito bem na partida, fez defesas importantes, vacilou na hora do gol, né? Quis dar uma manchete. Aquele chute sem ângulo, acho que ele tá esperando uma bola dentro da área e ele abriu. O goleiro não pode ficar esperando, tentando antever, né? Igual o Godoy, já sabendo quem vai ser o campeão paulista. O goleiro tem que esperar. O goleiro tem que esperar. E aí ele quis adivinhar igual o Godoy e se deu mal, né? Aí rebateu a bola para dentro, o Yuri tá ali. O Yuri realmente é o cara que faz os gols, é o cara decisivo, é o cara que o time joga em função dele, Fernandinho. É o cara dos gols. Se você está sendo injusto, quando ele falou um time de amarelo, o Palmeiras usou amarelo no terceiro uniforme. Pode ser, o Godoy está se referindo a isso. O Veloso acusou o golpe. Isso é ruim porque o goleiro, com a qualidade que o Veloso tinha quando atuava, não pode acusar o golpe, né? Gente, o Corinthians decolou ou não? Para o início de competição, tá de bom tamanho, não é, Fernandinho? Uma coisa a gente já sabe, o Corinthians pode entrar com quem for, o time que for, quando começa a martelar, chega no final do jogo a gente já sabe. Eu em casa falei, vai sair um golzinho no final, porque o Corinthians gosta de matar seu torcedor do coração. Vai lá, martela, jogou melhor e deixou para fazer o gol no finalzinho do jogo, né? O Corinthians tem feito o dever de casa, Fernandinho. Tá jogando contra os times menores, fazendo ponto, mesmo poupando alguns jogadores, entra a cavalaria e um jogador que você falou, né? Que durante muito tempo e com razão sofreu críticas e agora está sofrendo elogios, porque é centroavante do Corinthians, né, Fernandinho? Um atacante do Corinthians, da qualidade de Yuri Alberto, não posso dar o direito de estar chutando bola, derrubando drone, né, trupicando sozinho. As críticas eram em cima disso, não era de mais nada que isso. Né? Agora voltou a fazer gol, elogios, tem sido decisivo, artilheiro do Corinthians nos últimos anos aí, um jogador decisivo, e a gente, tanto que a torcida hoje, né, e alguns jornalistas pedem ele na seleção brasileira. Então, futebol é momento, Fernandinho, não tem jeito. Não dá pra gente estar falando de atletas pelo... Futebol é pelo passado, né? É o presente. Daqui a pouco, se começar a fazer... errar gol, a gente vai começar a criticar de novo. Ô Fabiano, você que vive intensamente o ambiente do Corinthians, principalmente bastidores, um dos grandes temores no final da temporada quando era a saída iminente do Fabinho Soldado, que aconteceu. E a chegada do Marcelo Paz, apesar de todo o bom trabalho que ele fez no Fortaleza, na Liga de Futebol, tinha uma preocupação. Essa preocupação passou em tão pouco tempo? A questão da autonomia de trabalho dele no apagar dia a dia. Os incêndios que o Fabinho apagou. E fazer andar como o Fabinho fez. Sim, mas é que ele ainda não enfrentou um verdadeiro incêndio como o Fabinho Soldado teve que enfrentar, né? Situação de impeachment, situação de luta contra o rebaixamento, de atleta deixando o clube por falta de pagamento. Então, são incêndios que ele não precisou apagar ainda, então não foi verdadeiramente testado nesse sentido. Mas o Marcelo Paz tem sido muito elogiado porque ele é um cara de um perfil diferente do Fabinho Soldado. O Paz ocupava o cargo de CEO no Fortaleza, então o marketing respondia a ele, o financeiro, o jurídico, todos os departamentos. O Fabinho Soldado era um gerente de futebol, um executivo de futebol, que é essa função que o Paz está exercendo, embora tenha competências diferentes às do Fabinho Soldado, que hoje está no Internacional. E é um dos discursos do Marcelo Paz, que é alinhado com a presidência, em cima do que o Godoy falou, que tem que cumprir o orçamento, e se fala na renovação do Depay. Tem que renovar no meio do ano que acaba o contrato. Ele vai segurar até isso, porque ele vai para a Copa do Mundo, e se for bem na Copa do Mundo, volta maior do que saiu. E aí, Godoy? Se ele for bem na Copa do Mundo, ele não volta. Tudo bem, é uma possibilidade. O corintiano está no discurso, a direção, que quer renovar com ele. E agora, esse contrassenso dessa política, que eu preciso de dinheiro, que eu tenho que economizar, você vai dar mais grana para o Depay, se for o caso? Porque ele não vai falar assim, pode me dar metade do que eu ganho, porque eu gosto de jogar aqui, adorei o Brasil, vou até comprar uma casa aqui. Se ele se apaixonar, né? Pelo Brasil, você diz? Por quê ou por quem?
Então, porque aí fica naquela. É mais fácil levar para lá ou vir para cá? Se for mais fácil vir para cá, Mas facilita. só Eu o acredito- fato de querer renovar com ele já não é preocupante. Essa pode estar exercendo as opções que tem cláusulas contratuais, mas eu acho que nem interessa ao Corinthians continuar com ele. Nem por obrigação de patrocínio. Traz um outro que tenha um custo menor. Para deixar claro isso que você falou do patrocínio, deve renovar com a atual patrocinadora e na cláusula, no contrato que eles têm com o Corinthians tem que ter um nome de peso para fazer barulho, para estar associado ao nome da patrocinadora. A patrocinadora deve aumentar, mas a realidade, que é a meia-verdade que sempre falaram para você, o contrato do Depay, a patrocinadora paga 1/3 mais ou menos. Um pouquinho Metade. mais. Um pouquinho mais. Chega à metade. 40%. São o resto quem 120 paga é o milhões. Corinthians. São 120 milhões o contrato do Memphis para 2 anos e meio. Se ele bater todos os gatilhos, patrocinador está deu caminhando para 60, isso. não é isso? 63. Então. O Corinthians tem 57, aí você divide esses 120 pelos 26 meses. Os 2 anos mais o 13º. Então, não é verdade que a patrocinadora paga. Os números do Yuri Alberto aqui, você vai ver que o Yuri Alberto é mais barato e mais eficiente. E esse vai embora com certeza. Mas depois dele, né? Hã? Depois da chegada dele. Isso é importante. Isso é importante frisar. Antes do Memphis era aquele Yuri que você falou que tacava tava pedra. sozinho. Tava As com duas pedra, melhores não tava temporadas, 24 e 25, são com o Memphis. Yuri Garro. Eu queria só acrescentar uma Pois não, por informação favor. sobre essa situação do Memphis Depay, que ontem eu conversei com algumas pessoas do Corinthians lá em Rio Claro, e a situação é a seguinte: quem mais quer a renovação do contrato é o Memphis. Não que ele esteja sedento para renovar o contrato com o Corinthians, mas nas condições atuais do contrato, o Corinthians não tem interesse em renovar com o Memphis Depay. E vai sim haver uma conversa para entender o quão flexível ele está em baixar essas cifras, se readequar à realidade do clube e aí permanecer. Porque, Fernandinho, a partir da próxima Ninguém semana... na Europa paga para ele o que ele ganha aqui. E na Com Arábia, essas mordomias todas? o técnico da seleção holandesa já falou que não convoca jogador que joga no mundo árabe. Então... Aí tu falou a mesma coisa quando ele veio aqui pro Brasil, que não Quando ele veio chamava. para o Brasil, ele falou, quero ver ele jogando lá. E ele vai no jogo Corinthians e Guarani ano passado, o Ronald Koeman observa de perto e começa a chamar o Memphis novamente. Então é mais ou menos por aí. O Corinthians até quer ficar com o Memphis Depay desde que ele readeque as condições do seu contrato. Porque na próxima semana, na hipótese do Corinthians ganhar a Supercopa, a dívida do clube com o Memphis sobe em mais 10 milhões. Por quê? Só para ganhar a Supercopa. Não, são 4 milhões e 600 da Supercopa, mas tem mais uma parcela das luvas. Então é melhor 6 perder, milhões. cara. Então, a partir da Nessa próxima condição que não tem Por diretor, dinheiro, não tem dinheiro, cara. É melhor perder, como vai ficar devendo mais. Foi igual pro do cara. Duílio. Foi igual do Duílio. O Duílio falou que Vai- fez vai uma passar de proposta. 30. Tem igual o Duílio. O Duílio falou que fez uma proposta pro Cristiano Ronaldo e ficou uma semana sem dormir. Porque com medo dele aceitar. Dele aceitar, né? E aí como é que fica? Então, olha que loucura esse contrato. Você acha que o cara vai... Se ele for bonzinho, se ele for legal, tá realmente amando, reduz o 30%. Já é um absurdo. E nunca, vai ser difícil isso acontecer. Não. Impossível. Ô, Já viu Fernandinho, alguma vez? Eu acho que esse momento do diretor falar que quer renovar com o Memphis também é para jogar um pouco para a torcida, né? O Corinthians não tem a mínima condição de renovar o contrato do Memphis nos termos atuais desse contrato que ele está recebendo. Então, você vê, até no próximo final de semana, e ganhando já é mais uma dívida que aumenta. Já está na casa de 28 milhões. Eu acho que o Fabiano Com tem o o número jogador. exato. 7, Ganhando vai passar de 30 milhões, chega a... Como é que vai pagar esse cara? Um jogador que o clube não pode nem vender. O clube não tem como vender, porque a dívida é maior do que a multa rescisória e vai acabar o contrato, quer dizer, não tem o que vender. Então, enfim, é um contrato que foi feito cheio de privilégios para o Memphis e que realmente o Corinthians não tem a mínima condição. Você tem que vender já Renovar vendeu um o Choca, contrato você vai desse. ter que vender o André, o Guinegão e Bidon. o Bidon para sobrar para pagar esse novo contrato do Depay. Isso é insano, cara. É insano, mas é uma realidade. Eu acho muito complicado, né? Um jogador igual o Memphis, com tudo que ele tem passado pelo Corinthians, ele reduzir alguma coisa para poder se adequar o valor, né? Para ele permanecer. Acho complicado. E para ser bem claro, ele não tem nada com isso. Não. Não. O Memphis Depay não tem a menor responsabilidade nisso. A gente só está citando o nome dele porque, como disse o Fabiano e o Godoy, tiveram que vender o Choca porque precisam de grana. O Depay, ele pediu, os caras aceitaram e acabou. Mas venderam mal também, Não Fernando. tem conversa, o quê? Venderam mal, Choca. É isso que eu estou 1,5 dizendo. milhão de desespero. euros por empréstimo, depois mais 4 milhões, vai dar 6 milhões de euros pela venda de um menino.
Mas ele ainda fica, o Veloso... Com 12%. 12% Não, uma venda. fica com ainda fica 12% de uma mais-valia. O que é a A mais-valia? diferença. O Torino está Lucro. comprando ele por 7. Se eles venderem por 10, o Corinthians vai ter 12% dos três. 3 excedentes. Isso. Então, eu acho Isso muito corrobora só difícil o que o Veloso ser falou. um dinheiro Ruim, relevante. negócio ruim. É a mesma situação do Murilo. O Murilo foi por 12 milhões de euros para o Nottingham Forest e o Corinthians ficou com 12% de uma mais-valia, que na época o clube falou que eram 12% dos direitos econômicos. E aí, quando o Nottingham Forest ficou perto de vender ele por 70 milhões de libras, que seriam 9 milhões de libras vindo para o Corinthians, averiguaram o contrato e viram que na realidade era 12% da E mais-valia. ganhou um dinheiro agora, né, do Giovani, né? No Ganhou. do Giovani, né? Sim, Ganhou. menino que saiu de graça. Ele saiu no final do contrato, foi para o Hellas Verona da Itália, ficou 6 meses. graça. O Napoli de graça, fim de contrato. O Napoli compra por 20 milhões de euros. O Corinthians pagou 3 milhões de reais para contratar o deitando Giovani os na jogos base, dele. para tirar ele do Capivariano e levar ele para a base do Corinthians. 3 milhões de reais. O Corinthians fica com 1,5% dessa. Fica com pra uma sempre, migalha lá. É o mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Então vai ter para sempre 1,5% do Giovani, mas imagina se o clube não precisasse da ponte do Hellas Verona, vendesse ele direto para o Napoli, né? Enfim, são aqueles pormenores de Corinthians que a gente sabe que acontecem Mas bastante. contratou um jogador reserva, que nem isso o Dorival fez para valorizar, sabendo que havia interesse, colocar o garoto para jogar. Quem, o Choca? O Choca. Contrataram um reserva. Pagaram bem demais para contratar um reserva. Que não joga no Corinthians. O Kaká joga, cara, e ele não põe o Choca para jogar. foi mais o Choca caro, né? tinha que ser titular. Valorizaria, sairia 5 com milhões uma ou outra 8 condição. milhões? É aquela história, você tem que preservar, porque é garoto, não tem experiência, Ah, você pode preservar. queimar. A grande verdade... O cara que é jogador do Corinthians, da base, quer ser jogador de futebol profissional, o maior teste que tem para ele ser jogador de futebol profissional, vencedor, com êxito na carreira, é ser jogador do Corinthians, pô. A grande verdade é que a impressão que dá, cara, é que aquelas letras pequenas dos contratos, elas continuam. Sim. Essa história da mais-valia é uma. A história do Depay, que a patrocinadora vai pagar metade, não é verdade. E agora, quando a gente chega com o discurso que tudo está mudando, e na verdade tenta-se mudar tudo para não alterar nada. Porque você vê, tem um percentual da venda, 12%, da diferença do que comprou e do que vai ser vendido. É outra história, gente. Então, parece que as coisas, os hábitos permanecem.